paz e a luz do Cristo esteja iluminando todos os nossos corações, ainda tão sequiosos de amor, de compreensão, de carinho. E esse carinho que o Divino Mestre Jesus nos dispensa e nos recomenda sempre quando nós falamos nos seus mandamentos, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. O tema desta noite, meus irmãos, é um tema bastante propício para a situação que atualmente nós vivemos no mundo. Estamos passando hoje por um momento de muita modificação, de muitas transformações, de um reaprender a convivência, de um reaprender as interações. Hoje, muitas vezes no isolamento social, somos convidados a ficar reunidos em família. E nada mais do que esse momento, nós lembrarmos uma parte que está no Evangelho, no capítulo 20 do Evangelho, que é os obreiros do Senhor. Quando diz assim no Evangelho: atingiste o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor, com desinteresse sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Ou seja, nunca antes tivemos tanta oportunidade de trabalho como estamos tendo agora. Quantas são as oportunidades que nós estamos vendo se desenrolar? Pessoas idosas em grupos de risco, sem poder ir fazer as suas compras. Quantas pessoas vão se candidatarem a ir fazer essas compras? A necessidade de maior compreensão no meio familiar, principalmente nessa convivência mais forçada, porque nós temos hoje várias tarefas no dia a dia, nós temos o trabalho, nós temos outras atividades, até mesmo as atividades na casa espírita. E ser espírita na casa espírita, de todos os momentos, é o mais fácil. O mais difícil é a gente ser espírita fora do movimento espírita, ser espírita na família, ser espírita quando ninguém está olhando nos seus pensamentos. E que obras são essas? Vamos nos lembrar da construção de um grande edifício. Nós temos atores na construção de um grande edifício de diversas atuações, de diversas obras. Por exemplo, nós temos o engenheiro que projeta toda a parte estrutural, outra área da engenharia que planeja a parte elétrica, hidráulica e assim por diante. Temos arquitetos, temos os mestres de obras, os pedreiros, os ajudantes de pedreiro, cada um tem uma ação necessária para a execução dessa obra. Não é diferente as obras do Senhor. Cada um de nós veio com oportunidade de trabalho. Nós estamos aqui não a passeio. Nós estamos aqui para aprender. Uma das lições mais difíceis para nós é aprender a amar. É realmente aprender o que é o amor. Não esse amor da posse, não o amor do corpo, não o amor que simplesmente dita as relações, mas o amor de alma, o amor de caridade, o amor fraterno, necessário para o nosso aprendizado. E muitas vezes nessa condução forçada a uma reclusão que nós estamos passando hoje no seio familiar, nós estamos tendo oportunidade de convívio e de elaboração, de rever nossos pontos de vista. A humanidade inteira está unida hoje atrás de uma cura para uma moléstia que se apresenta. Mas várias são as mudanças que vêm ocorrendo, tanto nos ambientes que hoje nós trabalhamos remotamente, até mesmo nas casas espíritas, em outras agremiações religiosas, as funções remotas. Hoje, nunca as mídias sociais foram tão úteis para o atendimento. Estamos tendo que reaprender. E isso faz parte da evolução do espírito. Somos espíritos imortais, espíritos que têm oportunidades. Por que não aproveitar agora
para não desperdiçarmos. Todos nós temos talentos. Semelhante à parábola dos talentos, foi-nos confiado determinados valores para que nós pudéssemos, desta forma, desenvolver nossas habilidades. Às vezes nós não temos um grande alcance. Temos ainda uma luta imensa, incomensurável conosco mesmo. Porque é dentro de nós que estão as nossas mazelas, é dentro de nós que estão as nossas dificuldades, na educação do nosso psiquismo, na educação dos nossos sentimentos, na disciplina, que Emmanuel fala tão bem, naquelas 3 palavrinhas: disciplina, disciplina, disciplina. E como é difícil se autodisciplinar. Como é difícil manter o pensamento disciplinado. Como é difícil nós sairmos da vaidade, do ego, e nos colocarmos de mangas arregaçadas ao trabalho. Seja ele mais o mínimo ou mais importante, todos têm um fator, todos somos como peças de uma engrenagem. E a vida passa muito rápido, meus irmãos. Se nós observarmos, 10 anos, passa num tapa. Nós começamos uma semana segunda-feira e quando nós vamos ver, já estamos em sexta, sábado, domingo e recomeça o ciclo. Nós somos feitos de ciclo. E essas oportunidades que nós estamos tendo de aprendizagem, como nós estamos colocando as oportunidades de fazer a nossa vida ter significância, de nos atermos à prática do bem, ao combate dos nossos vícios morais, porque cada um de nós tem, eu tenho, cada um de nós detém ainda pequenas partes escuras que precisam ser iluminadas. E essa iluminação é que Divaldo fala no livro Ilumina-te, é semelhante a uma noite escura, que um dia nos dá um estalido de ações que nós sequer tínhamos percebido que fazíamos ainda de forma equivocada. Mas dessa forma, nós temos oportunidade de rever as nossas atitudes, de rever os nossos sentimentos. A doutrina espírita é a doutrina da consolação. É a doutrina que nos alerta que somos imortais, que reencarnamos para uma série de oportunidades de trabalho. E o trabalho chega, meus irmãos, cada dia mais do que nunca. Hoje temos visto aumentar o número de pessoas com depressões, com transtornos mentais. Hoje há uma certa crise de ansiedade geral sobre o desconhecido, sobre algo desconhecido, que muitas vezes testa a nossa fé, que testa muitas vezes a nossa paciência no convívio diário. Pessoas que tinham uma vida mas muito corrida, fazia várias coisas, hoje tem que se adaptar ao trabalho em casa. As pessoas com mais de 60 anos, muitas vezes, tendo que depender de filhos, netos, para fazer compras, para atender recomendações de saúde. E aí exige uma paciência, uma tranquilidade, uma percepção que muitas vezes nos escapa. Quantas são as oportunidades que nos são dadas? E a gente não sabe, meus irmãos, quando a gente vai partir. Não sabe se é hoje, se é amanhã, ou se é daqui a 50 anos. Mas o que a gente sabe, e isso está no livro Voltei, de Frederico Figner, através do pseudônimo de Irmão Jacob, ele nos fala que nós vemos a nossa vida passar como se fosse um filme. Só que nós não somos o editor, e muito menos o diretor do filme. Nós vemos toda a nossa vida na passagem, as partes boas e as partes ruins. E na medida que dessa significância, de nós darmos da nossa vida um propósito. Quando nós falamos naquela parábola da semente, do semeador, que um semeador saiu a semear e jogou a sua semente nos solos, e são diversos os solos que ele cai, nós já tivemos um solo duro, de corações duros, de corações ainda que julgam, que acusam, que apontam. Nós já tivemos também um coração que não tinha a convicção necessária
para ir um pouco mais além. Ainda hoje, meus irmãos, titubeamos antes de pegar a nossa cruz e seguir o Mestre. Porque pegar a nossa cruz e seguir o Mestre tem como uma analogia de nós entendermos a providência divina, as oportunidades que nos são colocadas para nossas obras. Teremos que dar conta. A reencarnação é um fator bastante complexo na vida de um espírito. Para retornarmos, fomos avalizados por vários amigos espirituais que contavam com a nossa determinação, com a nossa vontade, na nossa disciplina de nós vencermos em nós ainda as mazelas necessárias. Muitas vezes nós chegamos aqui sobre o véu do esquecimento, ainda agarrados a situações mundanas. E nós vemos hoje tantas pessoas perdidas em paixões. A sexolatria, os excessos de toda ordem. E se perguntamos, até quando, meus irmãos, vamos estar ainda esperando para colocar as mãos à obra? Até quando hei de salvá-los, os homens de pouca fé? Se disseres a essa montanha, vá de aqui para acolá, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, ela se moverá. E as nossas obras, meus irmãos, não precisamos ir lá e salvar a humanidade inteira. Às vezes uma palavra amiga a uma pessoa que sofre, um gesto gentil, de gentileza, de simpatia. Hoje, nós somos chamados a ter um sentimento de empatia, de nos colocarmos no lugar do outro, sem julgamentos. Não somos juízes, somos companheiros de caminhada, somos companheiros de jornada. Irmãos, todos nós, ainda falhos, ainda perfectíveis, ainda titubeantes ante as mudanças necessárias na nossa própria existência. Não é fácil mudar, não é fácil se adaptar. Estamos passando por um período de transição bastante séria no planeta, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Nessa etapa, que ainda há muito ruído, com sentimentos bruscos, com crises de ansiedade que nós vemos hoje graçar na humanidade, o medo do amanhã, a incompreensão do passado, e muitas vezes nos deixamos levar e perder o presente. Quantas vezes, meus irmãos, nessa semana só, tivemos oportunidade de dizer uma palavra boa, uma palavra amiga, para pessoas que gostam de abraçar, de beijar, que muitas vezes hoje a gente já não pode fazer isso, pelo menos por enquanto, mas podemos através do pensamento, e André Luiz nos fala que o pensamento é força criadora, que nós plasmamos os nossos céu ou o nosso inferno através do pensar. Podemos elaborar bons pensamentos, podemos vibrar nas nossas orações, e as nossas orações movimentam ações enormes a nosso favor e ao favor do que nos rodeia. A leitura do Evangelho, e principalmente, meus irmãos, a prática do Evangelho. Não só a prática do Evangelho no sentido de estudo e compreensão. Isso ninguém questiona. Mas a prática do Evangelho que eu me refiro é colocar ele na nossa vida, nas nossas atitudes. A doutrina espírita não fica apontando o dedo e dizendo você está errado, você é mau, você não fez isso, não fez aquilo. Porque entendemos que cada espírito está em um determinado patamar, num determinado ponto. Sabemos o caminho já nos é dado, mas há uma certa distância entre sabermos o caminho e terminarmos a caminhada. Jesus, nosso modelo e guia, é o que nos coloca e nos remete sempre a aprendermos cada vez mais o que deve ser feito.
Muito simples a nossa forma de agir quando nós observamos o mestre atuar no célebre caso da mulher adúltera. Quando trouxeram os doutores da lei a mulher adúltera para que ele a julgasse, e lhe falaram, mestre, pela lei mosaica, a mulher deverá ser apedrejada. O que dizes? Jesus, escrevendo com o dedo na areia, calmamente, com um olhar dócil, olha para aqueles homens e aquela doçura no olhar, carregado de bons propósitos, carregado de força moral, lhes pergunta, pegando-lhe uma pequena pedra, quem não tiver pecado, nem mesmo em pensamento, que atire a primeira pedra. Aqueles homens, mesmo doutores da lei, ainda rústicos, ainda incapazes de sentirem o amor na sua mais plena existência, na sua plena essência que o Cristo nos trazia. Mas ante aquele olhar bondoso, aquele olhar que carregava uma autoridade moral muito grande, eles, um a um, vão baixando os olhos e se retirando. E ele olha para a mulher e diz, mulher, onde está o que te acusa? Aqueles que te acusam. E ela olha e diz, se foram, mestre, então vá e não peques mais, porque eu também não te acuso. Em nenhum momento Jesus passou a mão na cabeça. Ele orientou aquele espírito em formação, aquele espírito ainda em progresso, assim como nós, no caminho a seguir. Por isso, quando Kardec questiona qual foi o maior espírito que veio para a Terra, ele disse que foi o seu modelo e guia, que foi lhe dado, Jesus. Nesse contexto de nós entendermos as nossas ações e as nossas necessidades quanto à nossa evolução, cada vez mais somos convidados a reformularmos. Por isso, na doutrina espírita, fala tanto na reforma moral. Na reforma do caráter moral, nos falava Leon Denis, lá no século XIX. A necessidade de voltarmos a ter o espírito de criança, como nos dizia o Jesus. Mas e as obras? As obras estão a dia, na criação dos nossos filhos, na criação dos nossos netos, na execução das nossas atividades na sociedade, na casa espírita, em onde quer que nós estejamos, e principalmente nos nossos pensamentos, nos nossos atos, nas nossas atitudes, as oportunidades que são nos dadas. Não existe expiatório eterno. O que nós existimos é faixas de transição que o espírito tem em sintonia. Quem lembra do filme Nosso Lar, ou do livro Nosso Lar, vai identificar André Luiz, quando ele recebe a autorização para retornar à sua casa, ele se depara com a sua mulher, que ele se identificava como sendo a sua esposa, uma determinada posse, casada pela segunda vez. E tamanha a surpresa dele, tamanha a sua inconformidade, que ele se vê novamente no umbral. Ou seja, o umbral não é um local geográfico, e sim um estado de espírito. Assim como nós fizemos algo a alguém, assim dizia Paulo, tudo que fazes para um irmão, retorna a ti, a lei do retorno. E falava mais ainda, tudo que quando fizeres a justiça divina, vier te cobrar os juros das tuas dívidas e te encontrar fazendo algo pelo teu irmão, essa dívida é postergada. Ou seja, se fazer o bem ao outro retorna a mim, ou seja, se eu fazendo para o outro estarei fazendo a mim mesmo, por que não ser bom? Por que não ser um pouquinho melhor? Manuel Filomeno de Miranda nos fala na sua grande obra mediúnica, através da psicografia do Divaldo Pereira Franco, que a primeira coisa que o espírita fala quando chega no plano espiritual é dizendo como eu podia ter feito um pouquinho mais.
Como eu podia ter feito um pouquinho melhor? Como eu podia ter me esforçado um pouquinho mais? Mas nem sempre é fácil vencermos os laços que ainda nos prendem à vida mais mundana. Nem sempre é fácil liberarmos os nossos pensamentos e muitas vezes nós colocamos as culpas nos nossos obsessores. As obsessões muitas vezes estão dentro de nós, na medida que eu não consigo disciplinar as minhas atitudes. E aí eu encontro parceiros, porque as sintonias espirituais dependem de nós mesmos. Nós escolhemos quem quer estar ao nosso lado. Quando nós estamos buscando a prática do bem, da verdade, da justiça, temos espíritos amigos, também com o mesmo intuito. Agora, se os meus desejos são jocosos, são confusos ou moralmente duvidosos, nós também vamos ter as companhias identificadas com a nossa proposição. Por isso a necessidade de nós pensarmos quando o Evangelho nos diz: bendito aquele bom servo que trabalha com ardor nas obras do Senhor. Porque nós não temos um tribunal do júri que vai julgar as nossas ações nem as nossas obras. Nós temos sim dentro de nós mesmos algo chamado consciência. Essa consciência, que é uma partilha divina da espiritualidade, que nos faz crescer, que nos faz evoluir, que nos movimenta ao caminho do bem, ao caminho da verdade, ao caminho da justiça, que nós podemos mentir para todo mundo, não conseguimos mentir para nós mesmos. Quando olhamos no espelho ou deitamos no nosso travesseiro, nós vamos ver o quanto ainda temos de evolução necessária para que possamos aprender um pouco mais. Colocar e arregaçar as mangas do trabalho reparador da nossa própria existência. Mais do que nunca, somos chamados a colaborar com o projeto do Cristo de melhoria e evolução do planeta. Esse planeta será evoluído na medida que as pessoas que aqui vivem também evoluírem. E isso cabe a cada um de nós, meus queridos irmãos. O esforço necessário para isso. A doutrina espírita não vem trazer para nós um julgamento rigoroso, que você isso ou você aquilo, porque nem quem vos fala chegou ainda sequer na metade da estrada. A espiritualidade nos fala que nós estamos mais próximos do começo do que do final da jornada. Ainda trazemos atavismo desde as nossas vivências no plano mental, ainda animal, vegetal, mineral, ainda no primarismo, ainda muito do ego, do orgulho, da vaidade. Ainda são correntes a dificultar o nosso caminhar. Por isso que o Cristo dizia: vinde a mim, vós que sofreis, porque meu jugo é leve. Porque nós acarregamos a nossa vida de tantas coisas sem necessidade. É semelhante que nós fôssemos viajar para um local muito quente e levássemos diversas malas de roupas pesadas de inverno. Não nos serviriam para nada, apenas para dificultar o nosso caminho e atrasar a nossa marcha. O espírito vai sempre evoluindo. Ele pode até dar pequenas paradas, mas se nós refletirmos o que é a imortalidade, o que é uma vida? Menos de uma gota de água no oceano. 1 ano da nossa vida, 10 anos, 20 anos. A gente tem sempre a oportunidade de repensar a nossa existência. Nós fizemos planos, muitas vezes, e a vida nos traz gatilhos necessários, seja na doença reparadora, seja numa situação familiar. Hoje nós estamos vivendo uma situação totalmente adversa, que ninguém imaginava que fôssemos viver há 1 ano atrás. Está unindo povos, unindo países em busca de uma cura, em busca de uma solução. Sabemos
que o que morre é o que é biológico, que é o nosso corpo. O nosso espírito é imortal. Meus irmãos, vamos se unir numa grande corrente, uma corrente do bem. Vamos começar a vibrar noutra faixa. Vamos começar a pensar no que realmente vale a pena, no que realmente interessa, no que realmente importa. Quando a gente fala do Evangelho, o Evangelho é uma fala de coração para coração, onde nós abrimos o nosso coração para conversar com outro coração que sente as mesmas coisas. Somos humanos, passíveis de emoções, ainda nos chateamos, ainda nos alegramos, ainda não adquirimos o equilíbrio necessário das nossas emoções. Estamos vendo hoje um reaprender. Somos hoje testemunhas e participantes numa mudança que talvez o mundo nunca mais seja da mesma forma. Seja repensado as coisas. E quando a gente fala nesse sentido, a gente pensa naquelas pessoas como os profissionais da saúde que estão hoje dando o seu melhor. Tantos irmãos, às vezes a gente vê ações do empresariado auxiliando, irmãos que têm um pedacinho de tecido fazendo máscaras e doando, outros arrecadando alimentos, outros pelo menos dando uma página, de uma palavra de incentivo. Qual a obra nós estamos fazendo? Não precisamos fazer um palácio. Pode ser um simples mansarda. Pode ser uma casinha bem pequenininha, tamanho de uma casinha de cachorro. Mas pode ser a nossa pequenina obra, a modificação necessária. O Evangelho nos diz que aquele trabalhador que não prospera na obra do Senhor, muitas vezes a gente colhe a nossa própria escolha, porque o Cristo nos falava a cada um segundo suas obras. O que eu quero para mim? Se eu posso escolher, eu tenho a oportunidade de escolher, e tem uma música que diz que se o bem e o mal existem, você pode escolher. Você pode escolher ser bom. Você pode escolher ser útil. Você pode escolher ser um ativo colaborador da missão do Cristo. Não precisa para isso, e a doutrina espírita não é proselitista, sair pregando em praças públicas. Às vezes é simplesmente modificando as nossas ações. O nosso trato na família, o nosso trato na sociedade. Porque Jesus ensinava pelo exemplo. Mais do que nunca, se faz necessário que nos coloquemos dispostos, tal qual trabalhadores da última hora, para que quando nos chegar a oportunidade de colaboração nas tarefas, seja com o mínimo auxiliar de pedreiro a carregar aquele carrinho com a massa, possamos dar o nosso contributo. Quando fomos chamados ao trabalho, e somos chamados constantemente. Os primeiros cristãos, meus irmãos, enfrentavam o fogo, a fera e o gládio romano. Nós somos simplesmente hoje convidados a enfrentar a nós mesmos, a enfrentar, fazer o enfrentamento necessário das nossas mazelas. Vamos sorrir mais. Vamos colocar as nossas emoções ao lado bem, ao lado positivo. Em vez de estivermos repassando mensagens que vão gerar admoestação, vamos passar mensagens positivas. Vamos colocar em cada pequenina ação uma oportunidade de trabalho. Meus irmãos, quem vos fala não é perfeito, longe está. Mas como vocês, como todos nós, é alguém que busca fazer sua reforma moral, ainda muito a passos lentos, porque não é fácil. Emmanuel nos fala que a espiritualidade não dá saltos, mas a necessidade de nós evoluirmos
E aí, um dia, retornando à pátria espiritual, poderemos dizer: não consegui fazer toda a obra que eu me prontifiquei, meu Pai, mas me esforcei para dar o meu contributo e fiz o meu melhor dentro das possibilidades que eu tinha. Essa é a visão que temos que ter, meus irmãos. Obrigado a todos. Que a paz e a luz do divino mensageiro, da esperança, da alegria, da boa nova que é o Evangelho, esteja em cada coração. Que possamos, juntos, de mãos dadas, nem que seja de mãos dadas virtuais, unidos pelo pensamento, porque esse cruza o universo na fração de 1/1000 de segundo, possamos estar juntos nessa caminhada que se chama evolução. Muito obrigado. Boa noite.